Eu estava batendo um pequeno papo introdutório aqui com você e conversando um pouco sobre a situação, não é propriamente do Brasil, é uma situação dos próprios valores do mundo moderno e da tendência que esse mundo está tomando com aquilo que nós poderíamos chamar de metamorfose do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mundo moderno está criando uma arapuca para ele mesmo. Porque, na verdade, você substituir por uma questão de produtividade o homem pela máquina, que está acontecendo hoje em dia no trabalho de menor sofisticação, o trabalho mais, digamos assim, físico, mais grosseiro, trabalho de linha de montagem nas fábricas, trabalho muitas vezes de coleta de lixos tóxicos, etc. Já há robô. O robô já está fazendo esse tipo de trabalho, ou máquinas de alguma forma parecidas com o robô. Mas essa é a tendência. A tendência é essa. Eu acho que isso abre uma linha de desenvolvimento que, se nós pensarmos, nós estamos em 2020, se nós pensarmos em 2060, 2080, eu pelo menos não estarei aqui segurissimamente. E possivelmente muitos dos meus amigos também não. Mas a nova geração e a geração que hoje em dia é adulta, a sua geração, pode estar. Principalmente porque a vida está aumentando um pouco, né? Já é possível pessoas chegarem com relativa frequência a uma idade centenária. Então, você imaginar que é possível para muitos que vivem hoje chegarem facilmente a 2060, 2070, é uma hipótese perfeitamente viável, talvez até para a maioria das pessoas. E o que acontecerá com a sociedade em geral? Há uma resposta que a própria sociedade está dando. Não sei se você tem acompanhado, mas o crescimento demográfico parou. Está estacionário e em alguns países está começando a baixar. Soube outro dia que a própria China já está mudando a política de um filho único e adotando a política de até 3 por família, porque a população caiu muito. E eles estão fazendo a conta de que a próxima geração de homens e mulheres em idade de emprego vai diminuir de uma maneira perigosa. Mas, independente disso, há o fenômeno da maquinização crescente. É o que eu chamo de metamorfose. Eu chamo não, já é um nome consagrado. A metamorfose do trabalho. Isso é um problema que vem desde meados do século passado, quando, se não me equivoco, foi o Daniel Bell, que num livro dele sobre contradições do capitalismo e reflexões sobre a sociedade pós-moderna, ele criou ou propôs a criação desse termo, pós-moderno. Não era um momento ainda muito propício para isso, que nós estávamos no imediato após-guerra. Eu estou falando dos anos, quando ele escreveu esse livro, era 63 ou 64, uma coisa assim. Esses são os anos em que o processo de após-guerra se consolidou. Então não era ainda o que dominava o pensamento naquela época, era o marxismo, a Guerra Fria, o conflito ideológico, eram esses os temas dominantes, os temas que ferviam. Era Sartre na margem esquerda da Sorbonne, era enfim, a CEPOL aqui no Brasil, o confronto entre esquerda e pensamento conservador e direita, que era o que dominava na época. O Raymond Aron, nessa época, publica o livro dele, O Ópio dos Intelectuais, que é um trabalho, na verdade, de discussão sobre
aquilo que ele via como sendo o fim do marxismo. Mas era o que estava sendo anunciado na época, porque ainda era a discussão central, era o marxismo. Então falar sobre o fim do marxismo naquela época era uma coisa ultramoderna. E falar de sociedade pós-industrial, então, nem se fala, né? Foi o lançamento do Daniel Bell, foi imediatamente seguido por uma série de outros, e logo depois me surpreendeu um pouco, porque o Lyotard aproveitou essa mesma expressão e fez um livro, A Teoria do Pós-Moderno, que ele apresentou como se fosse praticamente dele, não era, né? O Bell já tinha se antecipado a ele de alguns anos. Mas, enfim, isso faz parte das carreiras intelectuais e ninguém vai discutir o assunto sob esse prisma. E sim sob o prisma de que o que estava acontecendo naquela época. A meu ver, daí data isso que eu falei para você, a metamorfose do trabalho. Começam os primeiros indícios de que o esforço para aumentar a produtividade do trabalho já estava gerando respostas na ciência e na tecnologia que poderiam levar a sociedade a um processo galopante de automatização. E não deu outra. Logo na década seguinte, em 70, já começa o computador já começa a ser uma realidade praticamente em quase todas as empresas. 80 nem se fala, e o final do século já convive com uma realidade que é muito parecida com a realidade que nós estamos vivendo hoje. E tanto assim que você vê que os grandes milionários de hoje quais são? É Bill Gates, é Jeff Bezos, é a gente da cibernética, que propôs, ou descobriu, ou inventou, não sei que nome dá, mas faz parte de um clima mental da época, de um clima cultural de todo o período, que é no sentido da automatização crescente. Isto vai influir, já está influindo, como eu disse no princípio da fala, já está influindo nos trabalhos mais físicos, mas vai influir também nos trabalhos de nível médio e, a meu ver, nos trabalhos também intelectuais e nos trabalhos de maior nível. Outro dia mesmo, se não me equivoco, saiu um enxerto, um caderno especial no Globo sobre a automatização da cirurgia, com máquinas fazendo cirurgias delicadíssimas. São mais precisas que o ser humano. E isto não há dúvida nenhuma. Para quem gosta do jogo de xadrez, eu, por exemplo, sou apaixonado pelo jogo de xadrez, nós convivemos com isso. Há 30 anos atrás, o computador não ganhava de um grande mestre internacional. Hoje, o grande mestre internacional não chega nem perto. É destroçado pelo computador rapidamente. Então, por aí você vê como, mesmo nos jogos e nas atividades que requer imaginação, combinação de variáveis e coisas que o jogo de xadrez, como você sabe, porque você também gosta de xadrez, o jogo de xadrez tem sua base nisso, o computador já está ganhando de lavada, já não dá mais nem para conversar o assunto. Imagina você, por exemplo, eu amanhã vou ser convidado para dar uma aula. Eu tenho, pela minha idade, pelo meu acúmulo de experiência, etc., eu sei que eu vou dar uma boa aula. Mas eu duvido que eu dê uma aula melhor do que um computador preparado em ciências sociais, especialmente preparado em ciências sociais. Ele terá uma memória muito maior, uma capacidade de armazenamento de informações muito maior e uma capacidade de ligação de variáveis, como no xadrez, também muito maior. Então, a aula que ele der, se for um robô bem apresentado fisicamente, como nós vemos aí nesses filmes de science fiction, que não assuste a garotada e que tem uma voz também adequada, vai ser uma aula maravilhosa, muito melhor do que a aula de qualquer professor. E assim na medicina, na engenharia, na química, né, na pesquisa, etc., o robô vai invadindo. Isto é,
vai invadindo espaços que hoje pertencem à classe média. Então não é só a classe operária que vai ser atingida. Atingida também será duramente a classe média, a meu ver, até 2060, 2080. E daí para frente vai aumentar. Eu falei no princípio de que o sistema estava criando uma enrascada para ele mesmo. A enrascada é a seguinte: à medida que você substitui o trabalho por máquinas, você substitui o consumidor pelo consumo que ele é capaz de gerar. Sem consumo não há produção. Então, essa fome de produtividade que está havendo, essa fome de armazenar dinheiro, o Jeff Bezos já está tão rico que não sabe mais o que fazer, resolveu criar um foguete para ir à Lua. Não sei se você soube disso. Soube disso? Ele está comprometendo bilhões de dólares para criar um foguete para ir à Lua. Aí um colega meu disse, não, o que ele está é tentando vender a empresa dele. Eu disse, meu amigo, você pode vender a sua empresa por um preço muito mais barato do que gastar bilhões de dólares construindo um foguete. Isso não faz parte do cálculo econômico de um grande empresário. Você tem agências de publicidade altamente profissionais que montam um esquema de promoção da sua empresa e do seu produto tão ou mais eficiente do que qualquer foguete, porque pode acontecer uma série de coisas com esse foguete e danificar a empresa dele, sem esse gasto de bilhões de dólares. É porque realmente ele não sabe mais o que fazer com o dinheiro que ele tem. Essa que é a verdade. Como ninguém sabe. Qualquer pessoa que tenha não é 120 como ele tem, não. 1 bilhão de dólares, não sabe o que fazer com o dinheiro. Quer dizer, então este acúmulo, que com a metamorfose do trabalho que eu falei, e com o aumento da produtividade, vai sendo cada vez mais concentrado, aqui embaixo vai espalhando vazio, vai espalhando nada. Não há poder de consumo. Máquina não come, máquina não bebe, máquina não veste, máquina não mora, máquina não sai da rua para pegar transporte. Não há consumo. A tendência do consumo é declinante. Se a tendência do consumo for declinante a partir de 2040, 2050, significa que a tendência da produção é não vender. A tendência da produção não vendendo, a tendência do lucro é cair. Então, o sistema está criando uma esparrela para ele mesmo. Então, aí é que nós entramos numa questão de filosofia mística, que eu sei que te agrada muito, e para mim também tem agradado bastante. Eu, em função disso tudo, tem me despertado muito interesse o que está acontecendo, porque, sob o ponto de vista político, eu ligo muito a um processo de degradação da cultura, no sentido de que, se não me engano, foi o Goethe que cunhou uma frase muito feliz, que foi depois reproduzida por Max Weber no Espírito do Capitalismo, no Protestantismo e o Espírito do Capitalismo, a parte final. Está nas últimas páginas dele, que é o seguinte, que o mundo moderno está pela especialização crescente e, portanto, o engavetamento do saber em rótulos, em gavetinhas que não se comunicam umas com as outras e que ficam como se fosse numa prateleira separadas uma das outras por distâncias razoáveis, está produzindo sensualistas sem coração, como diz Goethe, e especialistas sem espírito. Sensualistas sem coração, especialistas sem espírito. Essa nulidade, diz Goethe, acha que atingiu o suprassumo da civilização industrial. Não atingiu nada. Atingiu a rota da decadência. É isso que ela atingiu. E isso me liga
com uma série de outros estudos similares, que por caminhos diferentes produzem o mesmo tipo de preocupação com essa especialização crescente do saber, que também não é opção. Isto não é opção. No mundo moderno, ou você se especializa ou você não consegue ter acesso a nenhum tipo de saber, nem grande nem pequeno. Porque o saber é um volume tão extraordinário. Você veja, por exemplo, uma biblioteca, uma grande biblioteca pública, das maiores, do princípio do século XIX, tinha o quê? 1 milhão de volumes. Hoje, uma biblioteca de 1 milhão de volumes é quase que uma biblioteca, digamos assim, de um milionário caseiro. Porque as grandes bibliotecas, as academias e os museus têm muito mais do que isso, né? Quer dizer, não dá, uma vida humana não dá para você acompanhar o volume do conhecimento. Então você é obrigado a se especializar. Com uma diferença, que é a minha posição. Eu acho que é lógico que você é obrigado a se especializar. Quem não se especializar não acompanha minimamente o que está acontecendo no mundo moderno, além de ficar completamente marginalizado no mercado de trabalho. Então, a pessoa é obrigada a se especializar. Mas, com uma prudência que não está sendo feita nos sistemas educativos do mundo inteiro, não é só do Brasil, não. Agora que nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, em alguns países europeus, estão atentos para isso e mudando um pouco o esquema. Mas o nosso ramo, a filosofia, a história, as ciências sociais, os estudos de cultura, principalmente reflexões sobre a arte e sobre o que tudo isto significa para o ser humano, é importante que a pessoa acompanhe isto, se empenhe em conhecer esse lado. E aí ela pode se especializar quanto ela quiser, mas desde que ela tenha uma base que permita aquilo que eu venho chamando de visão de nexo. É preciso que as pessoas não percam a sua visão de nexo, que as coisas se interconectam umas com as outras e todo conhecimento é feito deste tipo de formação dinâmica. Se isto não existir, o conhecimento vai padecer ou vitimado pela ideologia ou vitimado pela omissão, ou uma coisa ou outra. Então, isto é fundamental e eu não estou vendo acontecer. Então, neste caso, eu volto ao velho Goethe, reproduzido por Max Weber. Estamos construindo imediatistas, egocêntricos, especializados no cotidiano, em vencer a concorrência de momento, em gerar o lucro de momento, em acumular a fortuna de momento, esquecido de que nós estamos num processo. A vida é um processo, o mundo é um processo, a história é um processo e o hoje se transformará em ontem muito mais rapidamente do que todos nós pensamos. Eu que o diga ao contemplar o meu passado. Parece que foi ontem, não foi não. Foi há muito tempo atrás. E passou. E não volta mais. Então, é importante que isso aconteça. E aí me remete à forma através da qual o homem tem acesso ao próprio conceito de história, que é uma coisa que a gente dá de barato, não é não? Não há animal que tenha isso. Por mais inteligente que ele seja, não tem o conceito de história, que é um conceito de processo, um conceito de ligação, um conceito de tempo, um conceito de vida e um conceito de morte. Não há, não existe animal, nenhum ele. Outro dia me lembrei de uma vez, de uma viagem que eu fiz ao Caribe, eu me espantei com a tranquilidade de um lagarto que estava sobre uma pedra,
aproveitando o sol da manhã. Eu estava indo para a praia, e o lagarto ali aproveitando o sol da manhã, imóvel. Ele se confundia com a pedra até, de tão imóvel que ele estava. Quer dizer, eu pensei comigo mesmo, mas que felicidade extraordinária. Esse tipo aí, esse lagarto, não sabe que existe, não sabe que tem vida, não sabe que tem história, não sabe nada. Ele sabe o quê? Que está ali pegando sol, que o instinto dele manda ele pegar sol, né? Então isso eu me lembrei porque este sentimento de história é um sentimento que me leva até, se você me perdoe, a tentar aqui de improviso uma frasezinha meio que me veio agora, mas uma frase que acompanha bem esse tipo de raciocínio. Quer dizer, a história da consciência é, no fundo, a consciência da história. Na hora em que você começa a ter consciência da história, você pode falar em história da consciência. Antes você é o lagarto. Você não sabe nem que tem consciência, né? E isto me remete, de certa forma, às primeiras formas de pensamento que o homem arcaico, lá no fundo dos tempos, veio a ter. E as primeiras formas de pensamento foram, todas elas, naquilo que os velhos gregos, que você tanto admira, chamavam de taumazein. Taumazein é assombro. É um assombro místico, um assombro que se formula sem encontrar resposta. Ele gera o seu próprio ser no que ele é como assombro. Nada mais do que assombro. E isso levou às primeiras cosmologias e às primeiras profecias. Então as formas originais de pensamento giraram em torno disso. E se você for examinar as primeiras profecias, os primeiros mitos, as primeiras formas através das quais o assombro começa a se manifestar, os primeiros vestígios de consciência histórica, você vai ver o quê? O mito do paraíso, que é tanto hebraico quanto grego. Você sabe que Hesíodo é a Idade do Ouro, né? Aquele famoso livro dele. E era o quê? A Idade do Ouro era o paraíso, era o Shangri-La, era a vida eterna, era a paz, era a tranquilidade, era a forma através da qual o homem encontrava a sua plena realização e a sua realização como ser humano, né? De lá para cá aconteceram sucessivas transformações de progresso. Progresso material, mas que, comparado com o paraíso, significa a queda. É o grande mito da queda. Quer dizer, na verdade, o ser humano é a encarnação do mito grego de Prometeu. Ele desafia os gregos, os deuses, ele conquista as coisas, ele inova, ele trabalha, ele produz, ele cria. Com uma diferença: os deuses podem ser vencidos nesse esforço, mas os deuses escondem um segredo que nunca é revelado a Prometeu: é o castigo. E no mito ele tem aquela águia que eternamente bica o seu fígado e eternamente o suplicia, né? Que é aí a consciência da finitude e o caminho da desagregação. Então, no fundo, o mito da Idade de Ouro, que com todas as suas variantes, teve inúmeras variantes, culmina bem recentemente no século XVIII com Rousseau, né, que foi um dos maiores defensores dessa visão de que o homem, ao invés de progredir, regrediu. Que é, evidentemente, sociologicamente falando, um grosseiro absurdo, mas que, miticamente concebido, tem
um fundamento de verdade. E você tem que partir em busca deste, talvez, figmento de verdade, que está por ali metido, né? Que é, na verdade, o homem perde o seu sentido global de vida para cair na especialização. Sabe muito e não sabe nada. Acumula uma massa enorme de conhecimento e não sabe o que fazer com ela. E vai caminhando para um tipo de sociedade que acaba devorando ele mesmo. Que é o mito de Cronos, talvez. Cronos é mais o tempo que nos devora, porque é o tempo. Mas também o progresso muitas vezes nos devora. E, sob certos aspectos, a visão de progresso é uma visão dual. Ele tem, sob o ponto de vista material, uma vertente otimista, grandiosa, enriquecedora e acumulante de muitas benesses, sob o ponto de vista material. Sob o ponto de vista espiritual, ele vai fechando em si mesmo, caminhando para cada vez mentes mais estreitas, mais fanáticas, propiciando o que nós estamos vendo hoje. Sociedades modernas com séculos de desenvolvimento, de progresso, que vai à Lua, que tem foguetes, que isso e aquilo, e que sai correndo atrás de um ditador de bigode, virando, na maior potência do mundo, vira o nazismo. E sai perseguindo todo mundo, e sai matando quem discorda dele, sai queimando gente, como se queimava na Inquisição, etc. Quer dizer, o que está acontecendo com este ser? O que está acontecendo com o homem? Ao invés de melhorar, regride? Mas como? A massa de riqueza está aí, cada vez maior. O produto bruto hoje no mundo está girando em torno de 120 ou 130 trilhões de dólares. É uma fortuna descomunal. Um Jeff Bezos, que eu mencionei a você no princípio da nossa fala, a fortuna dele é maior que a fortuna de todo o patriciado romano no auge de Roma. Um homem só tem mais dinheiro do que todos os patrícios romanos, escravocratas, no auge do poderio romano. Quer dizer, então a sociedade produz muito, cria muito. Para quê? Para o Jeff Bezos fazer um foguete para ir à Lua? É para isso? É para isso que se acumula bilhões de dólares? Quer dizer, você não tem respostas convincentes para a perplexidade que o mundo moderno vem gerando. Quer dizer, fica uma coisa difícil de você entender como um ser, depois de 2000 anos de civilização marcada a cronômetro, que é a nossa contagem no tempo desde da vida de Jesus Cristo. Mas que antes disso já tinha milhares de anos de civilização acumulada, que esse homem, herdeiro de tudo isso, proceda desta maneira. Então aí você tem que reverter e voltar ao início da nossa fala. Será que o homem realmente, este progresso, é uma forma de decadência? Será? Vamos pensar um pouco sobre isso. Porque pode ser, da forma como a coisa está se desenhando, pode ser.